Ele vai apresentar primeiro, aí vocês façam as perguntas para ele. E a gente da FGR vai fazer a apresentação depois e fica aberto para perguntas e a gente bater um papo sobre o que a gente faz, eletromobilidade. No final também a gente vai indicar um vídeo para vocês. Aí, professor Rude, fica à vontade para fazer sua apresentação e abrir para as perguntas depois. Bom, gente, boa tarde a todos, né? De novo. Eu tô desde a fundação, sou professor do campus do Gama, onde, quando entrei na faculdade, eu percebi que o que o campus tinha de muito interessante era essa junção das engenharias, né? Engenharia eletrônica, engenharia automotiva, engenharia aeroespacial, de uma forma bem harmoniosa, porque os alunos trabalham durante uns 2 anos no ciclo básico comum, e só depois é que eles vão migrando para seu curso específico. E aí eu percebi assim que o que mais une os cursos de engenharia automotiva, eletrônica, aeroespacial e energia é mobilidade elétrica. Afinal, no carro elétrico você tem que ter o carro. Tá, beleza, tem que ter o carro. Tem que ter o motor elétrico. Beleza, elétrico. Tem que ter a parte de instrumentação e controle e eletrônica. Então, é uma coisa muito óbvia que o que seria mais apropriado para trabalhar seria essa questão do carro elétrico. E nesse sentido, quando a gente começou a estruturar o curso, eu provoquei, deixa eu ver se eu consigo agora mostrar a minha tela. Vocês estão vendo a minha tela aí? Perfeitamente. Deixa eu botar aqui no início, certo? Que esse aqui está meio difícil para manejar. Então, logo de início, eu comecei com o seguinte: foi uma proposta de pegar um BER 800, esse Gurgel BER 800 que está na transparência, que eu comprei para mim. Comprei para mim, como professor, né? Eu comprei para eu brincar um pouquinho. Depois de ter andado com ele uns 2 anos, assim, com motor a combustão, chamei os alunos da primeira turma de energia para a gente converter esse veículo. Então, a primeira turma de engenheiros formada pelo campus do Gama, pessoal de engenharia automotiva, eletrônica e software também, e energia, eles botaram a mão nessa máquina, eles que desmontaram certo carro, eles que colocaram o motor nele. Foram 3 disciplinas de projeto de curso para chegar a esse carro funcionando. Paralelamente a isto, a gente fez uma outra conversão, que essa fotografia desse Palio aqui na minha tela, que foi convertida no trabalho do mestrado do aluno de engenharia de ciências mecatrônicas. Como também dou aula lá na engenharia mecatrônica, na pós-graduação, o aluno meu de mestrado, ele também encarou fazer a conversão desse Palio para elétrico. E a gente montou toda uma estrutura do campus com um dinamômetro de rolo, onde você consegue colocar o carro em cima desse dinamômetro, bancadas para você colocar toda a parte de instrumentação, baterias, e fazer testes assim no laboratório, para depois você partir para andar em campo. Eu vou ver se eu consigo mostrar agora um filminho que foi feito algum tempo atrás, com o primeiro teste do Gurgel andando, certo? No campus do Gama. Agora eu vou ter que parar de... Como é que eu faço? Eu tenho que parar a apresentação e abrir outro, né? Isso, professor. Calma aí, porque eu sou meio devagar nessas coisas de tecnologia. Eu tenho aqui, acho que eu vou passar da seguinte forma. Deixa eu abrir bastante. Apareceu?
Apareceu, pessoal. Apareceu o vídeo inteiro? Agora eu vou ver se ele vai funcionar, certo? Tem uma parte do vídeo que está sem som, né? Então, aqui mostra mais ou menos o carrão, né? Quando ele estava indo com o motor a combustão. Aqui a turma mexendo para tirar o motor. A primeira turma de engenharia fazendo esse trabalho. Aqui está o carro já sem o motor. Fizemos vários testes com vários tipos de motores, né? Na bancada com dinamômetro, testando seu desempenho, usando uma bancada de teste. Tá saindo o som? O áudio? Tá. Então, aí já é o motor instalado no carro, a gente fazendo alguns ensaios, com toda a segurança, né? Ligando a bancada com toda a parte de eletrônica, com o motor embarcado aí. Um Gurgelzão elétrico, motor de 30 kW, 200 Nm de torque, roda de carga, alguns eletrônicos extras, 2 baterias extras ali. Professor Rude da UNB dirigindo, um painel, um banco de baterias. Aqui são 96 baterias de Life por 4, 50 Ah cada uma. Cada uma com seu próprio DSC, tem um BMS. A gente vai fazer o primeiro teste fora da esteira e fora do elevador. Essa foi a primeira voltinha do Gurgel. O Ivan, de mestrado aí, trabalhando no projeto. Eu, também no projeto. Aqui tava, né? Vai, hein? Será que vai? Oh, tá sem água ainda, né? Não vai esquentar, não. Esquenta não, esquenta não. Vamos embora. Carro totalmente silencioso. Vai embora, Gurgel. Aí, mano. Sai de terceira, sai de quarta. Esse barulho nenhum, velho. É impressionante. Bom, essa aqui foi a primeira voltinha do famoso... Já faz 3 anos que ele fez essa voltinha, né? Deixa eu tirar minha tela para voltar. Então, isso aqui foi o trabalho que a gente fez com os alunos de graduação e de mestrado. E agora eu vou mostrar outro trabalho que a gente está fazendo. Não, eu vou fazer outra coisa. Eu vou apresentar uma palestra que eu fiz ontem para lá no evento lá da FGA sobre um desafio na parte de mobilidade elétrica. Deixa eu abrir rapidinho aqui de novo. Cadê? Espera aí, que eu estou meio devagar com essas coisas aqui. Pronto. Deixa eu abrir isso aqui. Nessa parte de mobilidade elétrica, nós temos um projeto em andamento que é um projeto chamado Tecnomobilete.
o que é esse projeto? Esse projeto ele tem como objetivo a gente fazer a conversão de uma van para tração elétrica e deixa eu aproveitar para mostrar o que a gente está fazendo com essa. Deixa eu compartilhar aqui. Espera aí, cadê compartilhamento? De novo. Então, tá vendo aí? A fotografia da van. Essa aqui é uma van que a faculdade tem. É um Peugeot Boxer 2.8. Que a gente tem no campus, que estava já com uma série de problemas mecânicos. Aí chegou ao ponto que eles tinham que dar uma revisão geral nele, então eu resolvi solicitar a direção da faculdade para a gente aproveitar esse carro velho para fazer alguma coisa. A gente captou recursos no projeto de pesquisa, compramos um motor de 30 cavalos da WEG, nós temos um banco de bateria de 10 kWh e a gente vai converter esse carro para ele ser o nosso laboratório de carros de utilitários elétricos, né? Então, está aqui a proposta de fazer esse carro transformado. Vamos ter que desenvolver toda a parte de acoplamento do motor, powertrain, sistema de arrefecimento, sistema de freio, instrumentação, sistema de comunicação com comunicação CAN. Isso aqui vai virar um laboratório sobre rodas, né, para a gente poder experimentar tudo que tem a ver com eletromobilidade. Começamos esse semestre, esse ano, na verdade, o projeto começou de fato em janeiro, e a gente conseguiu já tirar esse motor velho, que foi 2 meses atrás, a gente conseguiu fazer a retirada do motor, e já colocamos, você pode ver nessa figura aqui na parte direita inferior, a gente já colocou o motor elétrico para ser colocado no lugar do motor a combustão. Olha a diferença, se você olha aqui, essa peça cinza na parte central, certo, do carro, é o motor elétrico, e compara ele, né, com o nosso técnico aqui, tirando o motor a combustão do van. Praticamente é um tamanho uns 4 a 5 vezes menor, né, o motor elétrico combinado com o motor a combustão interna, com a mesma potência. Então, esse projeto agora está na sua fase de a gente instalar toda a estrutura nova do motor elétrico, fazer as fixações, depois refazer toda a parte de instalação elétrica do carro, já usando a tecnologia mais apropriada para isso. Afinal, a gente vai trabalhar com uma eletrônica muito mais sofisticada e delicada, então vai ter que ter todo um trabalho de reengenharia da parte elétrica do carro. E se tudo der certo, até o final do ano a gente vai estar andando nesse carrinho por aí. Bom, além disto, eu vou mostrar um outro trabalho. Deixa eu tirar de novo o meu... Deixa eu ver se eu consigo agora botar outra apresentação. Vamos lá, de novo. Vamos lá. Aqui eu tenho um trabalho que eu apresentei ontem. Ontem a gente fez um desafio aos alunos de engenharia do Gama para fazer um programa de simulação de dinâmica veicular de um carro elétrico andando no campus. Como é que é esse negócio? Dá para ver aqui, ao lado direito, né, tem uma fotografia de um carrinho elétrico pequeno, aqueles carrinhos de golfe, né, que o campus também tem esse carro, e a gente está fazendo uma série de pesquisas com ele.
Qual é a proposta que a gente fez para os nossos alunos? Esse desafio ele faz parte de uma disciplina que eu ministro no campus do Gama, que é chamado Fundamentos de Propulsão Elétrica Veicular. É uma disciplina aberta para os cursos de engenharia automotiva, engenharia de energia, e também pode ser cursada por alunos até do Darcy também poderia cursar essas matérias, basta que ele tenha um pré-requisito para poder se matricular na disciplina. E esse desafio tem o patrocínio desse projeto de pesquisa que eu coordeno, que é o projeto Tecnomobilete, né? Aquele que eu mostrei de converter a van, né, para a elétrica. Qual que é a ideia, certo? Esse carrinho elétrico é um veículo pequeno, ele tem um motor de 4 HP, ele anda até 2 km por hora, é muito usado em ambientes internos, ele não pode andar na estrada porque não tem licença para isso. E aí a gente fez o seguinte desafio para os nossos alunos. Aqui eu tenho um mapinha do campus do Gama. Para quem conhece o campus do Gama, certo? Você consegue enxergar aqui os prédios. E esse desenho, né, como é que é chamado? Esse percurso que está desenhado em cima do mapa, né, é um percurso de 1,7 quilômetros que a gente fez com o carrinho de golfe na semana passada. Para fazer esse percurso, a gente demorou mais ou menos 5 minutos para completar isto. E depois a gente gravou esses dados com um celular, com um programinha de monitoramento de GPS, um programinha chamado, se não me engano, foi Strava, né? Onde ele registrou velocidade, altitude a cada segundo naquele percurso. Qual que é a proposta que a gente fez para os nossos alunos do Gama? A partir do dado, com o percurso, com o perfil de velocidade e altura, né, para você poder ver, ter também a inclinação da pista, eles fizeram o cálculo de quanto de potência e quanto de energia a gente vai precisar para que o carrinho complete esse percurso. Então, esse desafio a gente postou para os alunos ontem, onde eles têm até sexta-feira para fazer esse cálculo. Aqui eu tenho, por exemplo, já o perfil, né, que a gente disponibilizou de velocidade do veículo e também de sua altitude. E agora os alunos vão ter que, a partir disso aqui, fazer o cálculo de quanto de potência o carro tem que ter e quanto de energia ele tem que ter armazenado. Quando a gente fez o ensaio, a gente também mediu a corrente e a tensão no percurso inteiro. Então, eu posso depois fazer a comparação entre o quanto que o carro gastou de energia, qual foi a potência demandada para ele fazer aquele percurso, e aí a gente vai comparar a resposta simulada pelos alunos para ver quem chega mais próximo à situação real. Isso aqui faz parte também, é a segunda prova, certo, daquela matéria que eu dou de fundamentos. E aí, a gente resolveu abrir isso aqui para toda a faculdade, para que qualquer grupo de aluno pudesse se organizar para participar. E como prêmio, né, nós colocamos aqui esse mega computador, o BeagleBoard Pocket, né, para serem dados para a equipe que mais chega ao resultado medido, né? Bom, basicamente isso aqui que eu tinha para falar com vocês. Agora vamos para a parte mais interessante, que é a parte de pergunta e resposta, né? Então, galera, quem quiser fazer perguntas, fique à vontade, abrir o microfone ou mandar no chat aí,
professor. A gente está disposto aqui a responder dúvidas de qualquer coisa aí. Fique à vontade. Bom, eu tenho uma pergunta. Esse tipo de conversão combustão elétrico custa mais ou menos quanto em média? Boa pergunta. O primeiro motor que eu comprei, certo? O motor era um motor elétrico da WEG. Na época custava, só o motor custa em torno de 5, 6 mil reais. Dependendo do tamanho do motor, ele pode ser um pouquinho mais. Se não me engano, o motor que eu estou colocando no Golf, no Golf não, na van, o conjunto motor e controlador junto, né? Que eu comprei o pacote, o Powertrain, certo? Motor e controlador custou em torno de 25 mil reais. Isso aqui é só a parte motriz, o controlador e motor. Você consegue comprar, dependendo da tecnologia, ele mais barato, um pouquinho mais caro, dependendo da tecnologia, certo? E do porte, né? A tecnologia hoje acessível ainda tem muito motor de corrente contínua, que o pessoal costuma usar quando é carro pequeno, né? Quando tipo assim, conversão de Fusca e por aí vai. Agora, a tecnologia que está muito em alta é o motor como é que é? É o brushless, o motor brushless também está muito usado para isso, e também o motor a indução. E essa é a tecnologia do motor, né? Agora, a parte que também é muito crítica, né, é o custo da bateria. Ainda é um elemento muito caro, né? Quando você compara em termos de investimento. A gente gastou. Professor, acho que você acabou se mutando aí no vídeo. Professor? Professor, acho que não está escutando. Acabou se mutando no vídeo, se puder repetir. Você acabou se mutando no vídeo, professor. Aí tenta dar um desmutado ali no canto superior direito ali. Perto do sair ali, tem 2 botões para a esquerda ali. O ícone do microfone. Isso. Eu estava sem microfone. Foi. Isso. Só repete a parte do... A parte da bateria que... A bateria? Uhum. Pois é, a bateria você vai ter tranquilamente uns 20 mil reais para você gastar em baterias. Para você ter uma autonomia em torno de 10 kWh, né? Dependendo da tecnologia. Ok. Professor, Diga. então no caso, eu posso concluir que esse alto custo é um dos empecilhos para hoje em dia a gente ter mais carros elétricos circulando pela rua? Nem tanto, nem tanto. Eu digo o seguinte, tem uma questão de falta de incentivos, né? Porque boa parte da tecnologia hoje você vai ter que importar e ainda não tem algum regime especial para você ter algum incentivo. Mas se você vai ver em termos de o custo operacional seu no veículo, né? Já foi provado que tranquilamente em um espaço de 5 a 6 anos, se você tem algum tipo de uso intensivo de um veículo, você consegue tranquilamente tirar seu investimento inicial a partir de 5 anos e depois é só lucro. Por quê? O custo operacional do veículo elétrico é muito mais baixo que um veículo a combustão interna. Entendi. Então, no caso, mais essa falta de incentivo mesmo, né? Tem várias coisas, né? É uma tecnologia nova onde a gente tem pouca gente qualificada, né?
Imagina você levar seu carro para uma oficina, aí chega lá, você abre o capô, aí o cara vê lá um monte de plaquinha com luzinha piscando. Complica. É falta de mão de obra qualificada, né? E isso aqui é sério, porque a grande maioria das pessoas que trabalham nesse setor agora, eles foram criados em todo o ambiente com carro a combustão, e eles, para mudar, não é tão fácil assim, não. A gente está conseguindo formar nossos engenheiros automotivos, engenheiro automotivo, para já ter essa visão de carro elétrico. O curso que a gente dá agora no campus começou esse semestre formalmente como curso, como disciplina do curso de engenharia automotiva. Então, tem a questão também a questão cultural, né? As pessoas têm resistência, né? Tem resistência. Fora o falta de conhecimento do que é mobilidade elétrica. Por exemplo, as pessoas começam a falar, mas espera aí, professor, se o meu carro tem uma autonomia de, no máximo, 50 quilômetros, então não dá. Por quê? Eu quero um carro para andar a semana inteira, então por que eu tenho que ficar limitado para 50 quilômetros? Ora, se você vai ver em termos de uso do veículo, a grande maioria das pessoas no espaço urbano usa o veículo elétrico para fazer um percurso de 10, 15, 20 quilômetros, 30 quilômetros. Depois eles param. Aí depois de 3, 4, 5 horas, eles também vão de novo fazer outro percurso. Então, se você vai ver assim em termos reais, você consegue, a grande maioria das pessoas usa o carro para andar nessa faixa. Claro que o carro tem uma possibilidade de você encher o tanque e você ficar a semana inteira andando com ele. Ora, mas a grande maioria das pessoas, eles não abastecem um carro assim. Ele abastece o carro, bota R$10, R$20, R$30. Aí depois ele completa, né? E outra coisa importante, que a gente também vê muito o pessoal falando, mas não tem eletroposto, não tem uma estrutura de abastecimento para poder atender o veículo elétrico. Ora, compara com o veículo a combustão. O veículo a combustão interno precisa de uma rede muito sofisticada de abastecimento de combustível líquido altamente inflamável no espaço urbano, né? Onde você vai lá, enche o seu tanque e você vai embora. É uma logística muito pesada para você garantir esse abastecimento, certo? E todo mundo tem que ir lá para abastecer o seu carro. No VR é diferente. Você não vai ao posto, certo? O posto vai a você. Você pode, em tese, em qualquer tomada, de qualquer quiosque, qualquer residência, qualquer posto de luz, você conseguiria, em teste, chegar lá e plugar seu carro e abastecer. Então, aquele argumento que não tem infraestrutura de abastecimento para poder atender, ora, você tem energia, certo? A cada 100 metros, se você precisar, no espaço urbano. No espaço, na estrada, certo? Quando você quer viajar para outro estado, ou você quer um carro com mais autonomia, aluga um carro a combustão e vai embora. Aí quando você está no seu dia a dia, usa um carro que atende você no seu dia a dia. Você não precisa ter uma mega estrutura de um veículo que você não usa nem 10% da sua capacidade. Então tem essa questão cultural, né? Aquela resistência, tem a questão de incentivos e tem a questão de mão de obra especializada. Próximo. Professor, aqui a Gabriela Alves Obrigado, Santos professor. perguntou aqui se todos os automóveis elétricos têm o mesmo tipo de motor. Não, muda muito.
cada máquina sua necessidade, né? Então, o motor, a tecnologia mais consolidada e mais acessível, mais barato, são motores de corrente contínua, né? Aliás, os primeiros carros feitos automóvel, né, no sentido de um carro que anda sozinho, foram elétricos usando motor de corrente contínua em 1890, por aí vai. É uma tecnologia bastante consolidada, só que ele tem alguma relação não muito favorável em termos de peso e potência, né? Porque ele é muito grande. Então, surgiram depois a tecnologia que é também muito usada, é a tecnologia de motor chamado motor brushless, que é um motor de corrente contínua, sem escova, né? Uma tecnologia também bastante usada. E hoje também tem muito motor a indução. O motor a indução tem a vantagem que ele é bastante robusto e fácil de você fabricar e tem uma relação custo-peso e potência bastante interessante. Agora, claro, o controle do motor de corrente contínua é muito simples. Basta você ter uma fonte que você regula a tensão para poder alimentá-lo. O motor brushless já é um pouquinho mais sofisticado o seu controle, também muito comparado com o controle do motor de indução, que também tem que ter um inversor para você ter um controle fino da velocidade dessa máquina. Próxima pergunta. Eu tenho uma pergunta. Em relação às células de combustível, tipo, o motor é o mesmo e seria possível, tipo, implementar isso no Brasil, assim, em uma escala razoável? A célula combustível é uma tecnologia que você usa com qualquer combustível, seja hidrogênio, seja gás, seja onde você vai. O processo é chamado de conversão desse combustível por meio de uma célula que converte esse combustível em eletricidade. A princípio, a célula combustível é uma tecnologia que você pode usar para substituir a bateria no veículo, onde você mantém um tanque de combustível, tem uma célula que faz a conversão, tem uma bateria para você poder armazenar alguma energia intermediária e você alimentar com isso aqui o seu motor, né? É um processo tecnológico que ainda está não muito consolidado em termos de custo, né? Porque a parte crítica ainda é a célula, ainda tem muita pesquisa para ser feita para a gente ter uma célula um pouquinho mais confiável, um pouquinho mais robusta, mas ele já é viável quando você usa ele numa situação híbrida, onde você tem, por exemplo, um banco de bateria que te dá uma certa autonomia e você quer complementar, né, alguma parte usando uma célula combustível com um tanque de reserva. Assim você consegue estender a sua autonomia com um veículo elétrico. Eu acho que isso aqui vai ser uma tendência no futuro, porque te dá uma opção de você facilmente recarregar o tanque e você andar e fazer um processo de conversão do combustível para eletricidade com processo mais lento que vai gradativamente abastecendo a sua bateria para poder andar enquanto você está andando com o veículo. É uma tecnologia que promete, tem muita pesquisa para ser feita ainda e o meu próximo desafio vai ver se eu consigo arrumar uma célula combustível para colocar ele na nossa van como experimento. Obrigado, professor. Muito bom. Tem mais uma pergunta aqui no chat, professor, do Leonardo Castro. Vocês que realizam a manutenção dos carros usados no projeto? E a partir de quantos quilômetros é necessário realizar uma manutenção, mais ou menos? Manutenção são eu e meus alunos, né? Aluno é para isso. Não troca óleo,
não troca vela. O que mais? Não troca óleo, não troca vela, não troca um monte de coisa que você tem no veículo, não tem escapamento, não faz barulho, certo? É silencioso. Então, em termos de manutenção, o custo baixa drasticamente. Não é à toa que eu falei que o custo operacional do veículo elétrico é muito mais barato que um custo operacional do veículo a combustão interna. Fora o preço, né? Fora o custo do combustível. Já foi provado, né, que em termos de custo, dependendo da sua configuração, você consegue reduzir seu custo de combustível em metade ou até um terço da sua necessidade com motor a combustão. É nessa faixa. Então, quando você tem entrega se você tem alguma estrutura que é muito intensiva em transporte, vale a pena você pensar numa solução tecnológica baseada em mobilidade elétrica. Mas a manutenção vai ser uma coisa muito importante daqui para frente, porque tem que ter gente qualificada, né? Normalmente, quando você vai no eletricista, né? Como é que ele faz o teste da sua parte elétrica? Ele pega uma lâmpada, ele pega um fio, ele vai fazendo o teste no veículo, né? Agora não, agora vai ter que ser com osciloscópio, né? Imagina só o que isso aqui vai ter de necessidade de mudança de formação do técnico. Próximo. Alô, professor, tá me ouvindo? Vamos sim. Boa tarde. Tenho uma dúvida. Quanto à durabilidade da bateria, que sobre os carros elétricos que eu já ouvi, eu vi que um grande problema, principalmente no Brasil, é o custo da bateria vinda do exterior, certo? Que fica muito caro para troca. E aí eu queria saber, nos seus projetos, tal, a durabilidade da bateria que seria usada em relação a isso. A bateria tem um desafio. A gente conseguiu um banco de baterias com a tecnologia lítio-ferro-fosfato. Esse banco de baterias foi usado em algum projeto lá na FT, depois a gente conseguiu incorporar no nosso projeto aqui na VGA. Esse banco já tem 5 anos. 5, 6 anos da bateria. A tecnologia é tão robusta que eu lembro que eu deixei ele carregado. Eu deixei o carro uns 2, 3, uns 5 meses parado. Quando eu fui ver, depois de 5, 6 meses, a bateria estava carregada ainda. Então, é uma tecnologia bastante sofisticada. E a gente ainda não chegou ao ponto para poder avaliar o seu comportamento com um uso mais pesado nos últimos um tempo, mas eu já estou usando algumas baterias que não prestam mais para ser usados no veículo elétrico. A gente vai ver como a gente pode aproveitar essas baterias, que tem uma característica bastante interessante, em outras áreas. Por exemplo, eu também tenho algum trabalho ligado à eletrificação rural e energia solar e sistemas de energia fora da rede, e a gente vai ver se a gente pega essas baterias que não servem mais para tração elétrica, para aproveitar eles para serem usados para uma aplicação mais estacionária. Próxima pergunta. Entendi, obrigado, professor. Bom, então, se não tem mais perguntas, né, eu vou fazer uma provocação. Essa turma aí é todo mundo em engenharia elétrica, né? A grande maioria. A grande maioria. Será que o pessoal encara participar desse desafio que eu lancei ontem? Tem que ser bom de programação, tem que entender um pouquinho de dinâmica veicular, certo? O prêmio que a gente vai dar é muito bom, né? Esse Beagle Board, Beagle Bone, sei lá, Pocket, né? Cadê ele? Esse chip aqui é bastante
é bastante popular, né? A pergunta é o seguinte: vocês vão encarar competir com nossos alunos do Gama nesse desafio? Vamos ver aí com o pessoal, né? Ó, O pessoal já tá animado. vocês têm até 18 horas, certo? Para vocês entrarem em contato, porque aí depois eu fecho eu fecho, como é que é o nome? A inscrição. E tem um vídeo no YouTube que a gente apresentou ontem, que o pessoal pode colocar no link aí. Igor, você tem esse vídeo fácil aí? Eu O coloco. link. Ah, tá. Beleza. Foi aquele que você me outro mandou? link. É outro link? É outro link. Tudo bem. Coloca o link para o pessoal aí, certo? Porque aí eu vou ter que sair agora, certo? Mas fica depois com os nossos alunos, né? O Taka. Espera aí, deixa eu botar direito aqui. Então, eu vou ter que sair, mas se vocês querem participar desse desafio, vocês têm até 18 horas para formarem equipe, né? E se inscrever nesse desafio. Depois vocês podem ver com calma, certo? O vídeo que a gente fez ontem, porque lá tem toda a explicação de como é que é o concurso, como é que funciona e como é que vocês podem concorrer. Bom, Beleza. então, gente, fica esse convite, fica esse desafio e vamos ver quem ganha, né? Se é FT ou Gama, né? Competição interessante. Então tá bom, Então, muito vamos. obrigado, professor. Se quiser sair agora do seu compromisso, pode ficar à vontade. Muito obrigado pela participação. Espero encontrar o senhor mais vezes aí pela universidade. Gente, tchau, tchau. E Obrigadão, professor. bora ver se vocês encaram, ver se é bom nesse negócio de mobilidade elétrica. Se é FT ou se é VGA, né? Tchau, tchau, gente. Obrigado, professor. Valeu, professor. Obrigadão. Galera, a gente vai fazer uma apresentação agora da nossa equipe, um pouco do que a gente faz, assim, inicialmente, e vamos falar um pouco desse desafio, o que é que a gente encontra de desafio no projeto do carro. A gente vai explicar um pouquinho também mais da parte elétrica. O nosso líder de eletrônica vai explicar também essas questões. A gente vai iniciar aqui. Qualquer dúvida, fiquem tranquilos e só chamar que a gente responde, beleza? Vocês estão vendo a tela direitinho aí? Sim. Então, a gente é uma equipe de Fórmula SAI, a gente compete na Fórmula SAI Brasil, a gente na categoria elétrico, não sei se vocês conhecem, tem a equipe Apoama, né, aí do Darcy, que compete na categoria combustão. Nessa competição a gente tem a oportunidade de aprender engenharia e boas práticas de engenharia na prática, esse é um dos objetivos da competição. Então a gente aprende a fazer a parte de validação e teste do veículo inteiro, a parte de entrega de relatórios, feedbacks com juízes experientes em cada área de conhecimento do veículo, e uma parte que é bem interessante, que a comunidade do Fórmula SAI se ajuda muito, há muita troca de conhecimento entre as universidades do país, então a gente aprende muito conversando com outras equipes e para melhorar nosso projeto, né? A Fórmula SAI, ela tem uma parte muito importante que é da segurança, né, dos veículos. Antes de colocar os veículos em movimento, tem uma parte de segurança que é verificada antes, que são as inspeções técnicas. A gente tem inspeção elétrica, que a categoria elétrica passa primeiro nessa parte, né, de inspeção elétrica, depois a mecânica, o teste de chuva, que é para ver se não há fuga de corrente quando o carro está ligado e não oferecer risco tanto ao piloto, mas também para quem estiver perto. Que molha um carro, né, e para ver se não há fuga de corrente. Tem a tilt table, que é para contracapotamento, verificar o comportamento do carro, que é essa foto aqui da direita. E tem o teste de freios, que é para verificar se o sistema está legal, se o carro vai ser habilitado. Depois que ele passa nessas inspeções técnicas, o carro é habilitado aí para as provas dinâmicas, que eu vou falar no próximo slide. Além dessa parte do carro em si, em movimento, né, tem a parte das provas estáticas, que trata da parte do design do veículo, custos e fabricação do veículo, tem que se avaliar qual a equipe que aproveitou melhor seu orçamento e quais foram as melhores soluções na parte de design e a parte do orçamento no custos. E o presentation, que é
que apresenta um caso de business, considerando que nossa equipe fosse uma empresa que tem que produzir 1.000 veículos do protótipo Fórmula SAI, e a gente trabalha todas essas habilidades, né? Como engenheiro em vários campos de conhecimento, né? A gente tem as provas dinâmicas, que é a prova de aceleração, o skid pad, que é essa foto aqui da direita, tá um pouquinho ruim, mas dá para entender, o carro tem que fazer voltas em raio constante para avaliar o comportamento em estado permanente, né? E autocross, que é como se fosse uma volta de classificação, geralmente é bem semelhante ao que acontece nos treinos de Fórmula 1 de sábado, né? Que é uma volta só no circuito, mais ou menos, né? Em relação ao treino de Fórmula 1, mas é uma volta no circuito e é medido o tempo. Tem um enduro que cada carro tem que percorrer 22 quilômetros, e aí também a prova do enduro é medida junto com a prova de eficiência, que aí você vai avaliar a eficiência do veículo, tanto do combustão quanto do elétrico. A gente é uma equipe que é fundada em 2014, a gente tem o objetivo de capacitar os estudantes de engenharia através da vivência prática do desenvolvimento desse veículo, esse protótipo de Fórmula SAI. Atualmente a gente tem 25 membros, coloquei uma descrição de mais ou menos quantas pessoas, né, de cada curso da faculdade. Nosso orientador é o professor Felipe Stost, também do curso de energia, assim como o professor Rudy, que conversou com vocês anteriormente. E esse é o terceiro projeto que a gente desenvolveu do protótipo de Fórmula SAI, né? A gente coloquei aqui rápido, só para vocês terem uma noção de como é que a gente divide a equipe, bem simplesinha, a parte de departamentos, que é a parte mais administrativa, a parte de áreas técnicas, né? A parte de powertrain, que lida a parte de transmissão e motor, eles estão bem próximos à área de eletrônica, que vai justamente também lidar com a parametrização do motor e a parte de banco de baterias, essas questões todas. Esses subsistemas de freio, dinâmica, que é a parte de suspensão e direção, né? A parte de estruturas, o chassi do veículo, e a aerodinâmica, que cuida da carenagem, asas, se for necessário, se a gente avaliar por necessário colocar. E a gente também trabalha nessas outras áreas de conhecimento, não só a parte técnica, mas a parte gerencial também, para manter a equipe funcionando bem. Tem a parte de gestão de pessoas, logística para levar o carro, tanto a equipe. A gente tem uma pessoa de jurídica que dá alguns auxílios para a gente quando a gente precisa, financeiro para lidar com a parte de orçamento, marketing para divulgação e comercial que vai buscar as parcerias, né? E a capitania é composto tanto pelo gerente de projeto, mas pelo capitão e vice-capitão. Então, só para trazer uma questão que o professor Rudy tocou um pouquinho, e eu queria trazer só um ponto de comparação entre um veículo do mercado que está chegando agora, que é o Renault Zoe, e depois eu falar um pouco do nosso carro. Fui muito citado a questão de autonomia pelo professor, e realmente as baterias são um dos grandes desafios na eletromobilidade. Por mais que o primeiro carro, tipo, carro mesmo, né, fosse elétrico no início, por conta da domínio dos motores a combustão, justamente por essa questão de autonomia, se desenvolveu muito tecnologia a favor dos carros a combustão, né? Então, a parte de desenvolvimento da mobilidade elétrica foi sempre bem menor em relação à combustão e está se desenvolvendo mais agora, muito por conta das questões ambientais, né? Então, eu coloquei aqui alguns dados aqui para comparar mais ou menos o tamanho desse banco de baterias, aliado a alguns outros componentes, em relação ao carro, né? Eu coloquei aqui o entre-eixo, é a distância entre o centro dessa roda aqui até o centro dessa roda traseira, né? Que é o eixo dianteiro, o eixo traseiro, o entre-eixo é essa distância, que é cerca de 2,5 metros, assim, um pouco mais, né? E a bitola é justamente a distância entre a roda do lado esquerdo para a roda do lado direito do carro. Vai dar 1,5 metro, mais ou menos. Só para vocês terem uma noção, assim, aproximada de quão grande todo esse sistema da parte de baterias é. Isso para conseguir uma autonomia de 300 quilômetros. Então, é interessante entender, por mais que não ocupa o espaço aqui na frente, geralmente é ocupado pelo motor, né? Mas o espaço ocupado por esse banco de baterias, aliado a outros componentes, é considerável no carro, né? Vai dar um espaço bastante bem ocupado, né? Aí, fazendo a comparação, coloquei o preço aqui também para ter uma noção também de muito do custo vem disso, né? Mas também de outros componentes. E coloquei a comparação com o nosso carro. O nosso carro da FGR tem autonomia para 22 km, a diferença é bem grande em relação ao outro. O entre-eixo dele é de 1.550, né? Que é como se fosse a bitola do outro carro, do Zoe, né? E a maior bitola é de 1.300 milímetros, né? Então, os nossos bancos de baterias não vai dar para ver aqui, mas está um pouquinho aqui, tá bem aqui atrás. Então, ele é bem menor em relação ao Zoe
E mesmo assim, a comparação de a gente conseguir uma autonomia grande e essa questão de espaço disponível, que num carro de competição a gente tem essa questão de espaço e peso, né? Porque aqui, aquele banco de baterias, eu não consegui achar os dados de massa, né, total daquele banco, mas se vocês olharem, prestassem um pouco de atenção, os carros elétricos são mais pesados que os carros a combustão. Então, muito por conta da bateria, que, assim, uma comparação mais direta, não que signifique todo o valor, né, essa diferença de peso em um combustão para um elétrico, é que no carro a combustão, por exemplo, o tanque de gasolina pode ficar vazio, né? E você tem as baterias, a massa delas é praticamente fixa, né? Varia, tipo, minimamente, não dá para considerar fixa. Então, a massa, né? Então, tem algumas coisas que sempre estão compliance, assim, a gente diz assim, muito na questão de Fórmula SAI, é o trade-off, né? Que no carro de competição a gente tem que sempre lidar com essa parte de peso, espaço, que é muito crítico para a gente conseguir, devido à competição, tem que ter um carro menor para fazer mais curvas, que é o que a nossa competição exige. Então a gente está tendo que sempre fazer esse trade-off. E como é difícil, hoje o carro é avaliado em 70 mil reais, né? E muito desse valor, 70% desse valor, para ser mais preciso, vem da parte elétrica, né? Que é a parte do motor, o inversor e todo o banco de baterias aliado com o sistema de controle. Eu vou passar agora para o líder de eletrônica, ele vai explicar melhor sobre esses sistemas e falar melhor para vocês como é que as coisas funcionam. Beleza? Olá, galera. Prazer. Meu nome é Leonardo Takehana, para os que não estavam aqui no início da reunião. E aí eu vou falar um pouco sobre a parte de eletrônica, sobre a nossa parte elétrica e como é que funciona essa parte na dinâmica do carro e coisas do tipo. E aí aqui estão as fotos falando sobre o nosso inversor, o nosso motor e o nosso banco de baterias, o nosso pack. E nele você pode perceber que é um motor assim que aparenta ser bem grande, não comparado a um motor a combustão, mas um motor elétrico em si, e ele realmente é. E na realidade ele é um motor até experimental, né? A WEG, que é a fabricante desses motores, ela cedeu esse motor para a gente e é um motor que a gente utiliza bastante para fazer esses testes. Ele é um motor de indução trifásica, então ele é um motor de corrente alternada e a partir das baterias, que são baterias de corrente contínua, a gente passa para esse inversor, que é o do meio, e com ele dá para programar, parametrizar diversas coisas, e dá para fazer. Tem um leque de possibilidades para a gente usar com o motor. Pode passar, por favor? E aí, eu falar um pouco sobre o nosso banco de baterias, o nosso acumulador. E aí, o nosso acumulador, ele é composto atualmente por 22 baterias. São as baterias de lítio ferro fosfato que o professor Rudy falou. A gente usa as baterias dele também. E aí, meio que a gente tem esse esquema de 22 em série, cada uma tem 3,2 volts, para no final gerar um resultado de 72 volts. Elas possuem 50 ampere-horas de carga, então uma coisa que é interessante é que na maioria das equipes do Brasil eles utilizam mais de uma bateria em paralelo, enquanto a FGR utiliza só uma por ser uma bateria que tem mais carga, né? E aqui à direita temos a foto do nosso acumulador montado sem a caixa, onde a gente pode ver que tem vários circuitos dentro dele. Cada plaquinha, cada caixinha dessa tem dentro um circuito. E podemos ver também baterias daquelas menores estilo de no-break. Por quê? Porque o nosso carro, na realidade, ele utiliza dois tipos de sistema de alimentação. Tem o sistema de alta tensão, que é composto por essas baterias de baixo, que é um sistema de 72 volts que consegue entregar até 500 amperes de pico. E também temos o nosso sistema de baixa tensão, que é o sistema de 12 volts, que serve para alimentar os circuitos auxiliares, porque para garantir mais segurança para o piloto e coisas do tipo, já que a maioria dos circuitos eles são alimentados com baixa tensão. E aí falar sobre alguns dos nossos circuitos básicos, né? A gente tem vários circuitos dentro do carro, diversos mesmo. Tem alguns que são mais simples, por exemplo esse que é o RTDS, que ele serve para fazer o controle de uma buzina sonora, que enquanto o carro liga, obrigatoriamente ele tem que acionar uma buzina para informar que aquele carro está ligando no mínimo 80 decibéis. Então, no nosso caso, vai esse circuito bem simples que faz isso. Pode passar. Temos o TSAL, que é um sistema que ele vai fazer com que
o piloto e as pessoas que estão em volta do carro saibam que o carro está ligado ou desligado através dessa luz. Então, no topo do carro, a gente vai ter algumas luzes, algumas iluminações que vão estar em verde, caso o carro esteja ligado, porém não esteja com a parte de alta tensão habilitada, no caso as baterias de 72 volts estejam desligadas, e aí quando liga elas, ele obrigatoriamente vai ter que piscar na luz vermelha entre 2 a 4 Hz. Então, se você vê um carro Fórmula e em cima você está vendo que ele está com a luz vermelha piscando, significa que ele está com a bateria de alta tensão energizada e pode ser perigoso para você chegar perto dele. Pode passar? E aí nós temos o nosso circuito que eu considero hoje um dos principais dos veículos, que é o BMS. E alguém aqui sabe o que é um BMS? Vocês podem mandar no chat, podem falar, caso que saia. Bom. Tá. Eu não faço ideia, pessoalmente, assim. Certo. BMS seria uma sigla para Sistema de Monitoramento de Baterias, Sistema de Gerenciamento de Baterias, coisa do tipo. E aí, para que ele serve? Ele é um sistema que hoje é um sistema bem complexo, porque ele tem que medir a carga das baterias, ele tem que medir a tensão delas, ele tem que medir a corrente, a temperatura e ainda fazer o balanceamento entre as cargas das baterias. Por exemplo, ele não pode deixar com que uma bateria fique com 1 volt a mais que outra. E como é que a gente pode fazer isso? Então, é desenvolvida essa placa, que é o BMS. A maioria das equipes de competição ao redor do mundo compram os próprios, de industriais que custam, em média, $8.000 para cima, e nós da FGR conseguimos fazer o nosso próprio modelo de BMS. Ele é feito com base utilizando alguns amplificadores operacionais no modo subtrator, e aí a gente projetou todo um circuito para que ele conseguisse fazer a medição dessas baterias, fazer essa medição dessa tensão, fazer toda a medição da temperatura, fazer esse balanceamento de carga através de alguns sinais de PWM, e após isso a gente faz todo meio que uma coleta desses dados. A gente utiliza hoje um Arduino Nano dentro da placa para fazer isso, e aí esses dados eles são enviados para uma central que vai controlar tudo isso e vai estar sempre reportando para o piloto qual a potência que está sendo gasta no momento, qual a tensão das baterias, qual a corrente, e também pode reportar isso para a gente. Pode passar, por favor? E aí, não só isso, como o circuito de segurança tem no veículo, mas também temos outros circuitos, como, por exemplo, o BSPD, que é um sistema que é responsável por verificar a plausibilidade entre o freio e o acelerador. Por exemplo, se você está freando no veículo, significa que o carro não pode acelerar, porque caso ele acelere, tem algum problema no carro. Então, ele mede o freio e o acelerador para ver se ninguém está pressionando os dois ao mesmo tempo, e também fazendo com que o carro ande de maneira indevida, para ver também se o pedal do acelerador não está travado, coisa do tipo. E aí, por conta disso, a gente consegue verificar isso. E caso haja uma falha, o carro é desligado. Ou seja, caso haja problema no acelerador, no freio, esse vai ser o circuito responsável por desligar o carro. Pode passar, por favor? Temos o IMD, que atualmente é o único circuito que ele não é feito pela gente, que é um circuito onde a gente conseguiu com patrocínio da Bender, que é uma empresa alemã, em que ele serve para testar uma coisa, que é a isolação entre os dois tipos de alimentação que eu falei. Vocês lembram que eu falei que o nosso carro atualmente tem um circuito de alta tensão e um circuito de baixa tensão? E aí, esses dois circuitos eles não podem ser conectados, eles não podem ter uma terra comum, eles não podem ter tem uma resistência entre os dois menor que 100 mega-ohms em nenhum momento da competição. E aí, o chassi ele é aterrado no circuito de baixa tensão, e o de alta tensão ele fica responsável somente pela alimentação do motor.
E esse circuito é o que vai estar medindo isso para ver se em algum momento não houve um choque, não houve alguma coisa para fazer com que o carro não tenha algum problema de dar uma descarga elétrica dentro para o piloto ou para alguma pessoa que esteja em volta. Então, inclusive, ele é o teste de chuva que o Igor falou, é justamente para testar ele, já que eles vão colocar o carro debaixo da água e vão ver se não tem nenhum curto-circuito entre a parte de alta tensão e a parte de baixa, porque caso tenha, e o carro tem que desligar. Então, esse é um dos objetivos para isso. E aí a gente tem também um outro coisa que é importante, que apesar de não ser um circuito bastante importante, que é o HVD, que é um desconector de alta corrente, alta tensão. E por que ele existe aí? Vamos supor que a gente tem todas aquelas medidas de proteção, mas dá algum problema e o nosso contator, o nosso relé principal, ele fica travado e ele não desliga. Então, você pode puxar essa alavanca e o que ela vai fazer vai ser o papel de desligar o carro imediatamente, cortando toda a alta tensão. Então, também é uma parte bastante importante do nosso veículo. Pode passar? E aqui a gente tem o nosso circuito, que é, digamos, o circuito central dentro do nosso carro, que é o Shutdown Circuit, que é o circuito de desligamento. E por que ele é tão importante? Vocês lembram que eu falei que o IMD ele emite um sinal para desligar o veículo, que o BSP dele emite um sinal para desligar o veículo, o BMS emite um sinal para desligar o veículo, o HVD também emite um sinal para desligar o veículo, mas onde é que tudo isso chega? Como é que eles desligam o veículo? E é a partir desse circuito, onde ele vai receber um sinal de praticamente todas as placas, todas as coisas que estão no veículo, e a partir disso, caso dê alguma falha, ele vai desligar o contator principal. Então, ele é responsável por fazer muito desse papel de centralizar todos os dados e desligar caso dê algum problema e alguma falha. Pode passar, por favor. E aí a gente tem uma parte de telemetria que eu falei. Isso aqui é a visualização do protótipo, do nosso visualização que a gente planeja ter para o piloto. Esse vai ser o primeiro ano em que a gente vai implementar um sistema de telemetria. E aí a gente espera que o piloto consiga ver de maneira fácil e simples essa interface mostrando tensão do motor, mostrando todo o circuito do veículo e para que a gente consiga saber tensão e coisas do tipo. E não só mostrar para o piloto, mas também mostrar para a equipe. Então, a gente está planejando utilizar um módulo XB, que é um módulo para conexão sem fio às longas distâncias, em que ele possa emitir dados de um lado para o outro, e aí a gente consiga, da parte de cima lá do autódromo, onde a gente fica geralmente olhando o carro, conseguir ver o que está acontecendo com o carro de maneira mais precisa, através dos nossos computadores e coisas do tipo. Então, é uma coisa bem importante. E aí, algumas fotos da gente na competição do ano passado. Se quiser falar um pouco, Igor. Era exatamente isso mesmo que eu ia falar. Fotos, a gente chegando na competição, a gente foi uma das voltas de experiência, a gente passou um ano sem ir para a competição, a gente tinha tido alguns problemas na equipe, mas a gente voltou a ir para a competição e aprendeu bastante na competição de forma mais prática mesmo. E a gente queria agradecer a atenção de todos. Queria pedir para vocês também darem uma seguida no nosso Instagram. A gente deve abrir processo seletivo no próximo mês, se algum de vocês tiver interesse. Esse cara aí que está na foto é o Monteiro, o famoso Dave também, que fez essa homenagem para a equipe no cabelo dele. E é isso. Só um aviso que a gente vai abrir o processo seletivo, né? E atualmente a gente está com poucas pessoas na área justamente de elétrica, de potência e coisas do tipo. Então, assim, tem vaga para muita gente da parte de engenharia elétrica, tem vaga para gente praticamente todos os cursos da UNB, porque, como a gente falou antes, não se restringe só a parte técnica, mas também tem os departamentos e coisas do tipo. Então, se você se interessar, se você sentir o chamado, que você acha que pode fazer alguma diferença dentro desse projeto, se inscrevam, porque eu acho que vai ser interessante, pode ser uma ótima experiência para todos. E aí, a gente queria agradecer e abrir para perguntas de vocês. Esse recado técnico foi muito importante. Tem a vaga para todo mundo lá mesmo. Sintam-se à vontade para tirar as dúvidas agora e estamos abertos, beleza?
Beleza. Vamos ver. Alguém tem alguma pergunta aí para fazer para eles? Pode fazer. Eu tenho uma, né? Sobre o PS que vocês falaram aí, né? Caso alguém tenha interesse depois, quando é que vocês pretendem abrir o IPS? No mês de outubro a gente vai abrir. Outubro a gente vai abrir o processo seletivo. Já tá Beleza. Aí, no início de outubro ali a gente vai abrir. Tranquilo. A gente vai divulgar no Instagram. Gente, eu perdi meio que o início. Assim, como eu não sei se vocês já falaram sobre isso, mas como vocês conseguem os recursos e quão caro é manter a equipe de vocês, esse tipo de coisa assim? A gente trabalha, assim, atualmente na equipe, a gente tem a necessidade de trabalhar tanto na parte técnica quanto na parte administrativa. A gente tem um departamento exclusivo, que é o de comercial, e trabalha prospectando patrocinadores, para divulgando o projeto, né, e prospectando patrocinadores para conseguir os recursos para viabilizar o projeto. Muitas coisas que a gente faz, não é tão fácil assim conseguir esses patrocinadores, até porque a gente precisa de bastante recurso, né? Porque a gente ainda precisa tanto da parte elétrica, a parte das baterias, a gente precisa melhorar muita coisa, mas também da parte mecânica, que para conseguir componentes de melhor desempenho e mais leves também, é muito caro também, né? Então a gente às vezes faz rifa, a gente vende algumas coisas, mas a gente está caminhando agora para ter mais patrocinadores e mais parceiros para ajudar na realização desse projeto. Sim, sim. E inclusive o projeto é um projeto bem caro, assim. Eu arrisco até dizer que dentre as equipes de competição é a que tem o projeto mais caro dentro da UNB. Por quê? Nosso motor, nosso investidor, igual o professor Rudy falou, geralmente o custo varia bastante. O nosso conjunto é um conjunto até bem caro, como eu falei, ele foi cedido pela VEG, mas se a gente fosse comprar, custaria em torno de uns 25 mil reais. Então, assim, são coisas caras. O banco de baterias gira em torno de. A gente usa os do professor, a gente também hoje já tem os nossos próprios, já estamos planejando utilizar eles novos logo, só que ainda precisa fazer mais alguns testes, mas no geral é um projeto que fica na casa dos 70, 80 mil. Mas assim, nem todo ano a gente precisa arrecadar tudo do zero de novo, porque a gente já tem motor, muitas vezes, já tem um motor, já tem um inversor, já tem baterias que são as partes mais caras. Então, assim, por ano varia muito, mas fica em torno dos 10 a 15 10 a mil. 30. No ano que a gente vai fazer tudo zero, é um carro totalmente novo, sai mais ou menos por aí. Saquei. Vocês devem estar mais envolvidos nessa área do que eu, mas, por exemplo, quando a gente vê. Eu acho que um dos únicos locais onde carro elétrico mesmo tá, vamos dizer assim, de forma popular, foi na Tesla, lá nos Estados Unidos, né? E, assim, eu acho que foi porque teve um grande investimento da parte deles para colocar infraestrutura basicamente no país inteiro, né? Como vocês veem essa perspectiva para os outros países assim? Vocês acham que precisa realmente desse investimento pesado, vamos dizer, para conseguir colocar dentro de uma região, alguma coisa do tipo? Eu acho que, eu vou falar primeiro, depois você está querendo pode completar. Essa parte de infraestrutura, acho que assemelha muito com o que o professor falou. Uma das questões que também atrapalha muito é o tipo de carregador. Tem carros que precisam de carregador específico e tem carros que realmente ele já vem com o carregador na tomada. O problema é justamente essa questão que você falou. Nem todos os lugares para viagens mais longas, fora dos centros urbanos, que você não tem uma tomada em casa, alguma coisa assim, dificulta mais, né? O estado de São Paulo tem uma infraestrutura hoje um pouquinho melhor sobre essa parte de elétricas. Tem postes de carregamento em algumas estradas, só não vou te saber dizer exatamente, mas quando você pega a diferença de um carregador, existem às vezes diferença de carregador rápido, carregador lento, carregador rápido em torno de 2 horas, ou até menos, você consegue ter a carga total do veículo, enquanto que outros carregadores em 8, né? E a diferença de custo, às vezes, é bem alta, chega até vinha cerca de 6 a 8 mil reais. Então, varia muito, sabe, da intenção. Mas se for pensar em termos de malha nacional, aí acredito que tem que ter um investimento maior e também superar a questão cultural, que até lá nos Estados Unidos é bem complicada, por uma cultura muito de gasolina em si, né? Então, até carros híbridos como os Prius tem bastante preconceito lá e tal.
Então, eles estão superando isso, e a Tesla faz muito isso, entregando em desempenho, né? Eles têm carros que são rápidos e tal, que mostram o outro lado, né? Sim. E é uma questão até bem complexa, porque tem que se levar em conta vários fatores. Então, às vezes, mesmo, por exemplo, o governo incentivando bastante, entra nesse problema da questão cultural. Então, beleza, o governo vai incentivar bastante, possivelmente é o que vai acontecer daqui a alguns anos, porque, né, o mundo está hoje lutando por um ambiente mais saudável, um ambiente mais sustentável. Então, possivelmente daqui a alguns anos realmente esse investimento tende a crescer. A questão principal também é muito das pessoas. Como é que a gente vai fazer com que as pessoas que atualmente usam carros a combustão queiram se vincular ao carro elétrico? E aí também esbarra em outro fator que é questão de custos de bateria, custos de motor e coisas do tipo, que apesar de a longo prazo conseguirem mostrar que são mais econômicos, se a gente for considerar num prazo um pouco mais curto, muita gente tem aquela questão de, como é que eu vou gastar esse valor todo agora? Então, é muito disso. E geralmente também o preço que você paga no carro elétrico é maior. Isso pode também acabar assustando algumas pessoas, mas no longo prazo o carro vai se pagando, sabe? Tem algumas legislações também. Em São Paulo, o IPVA é metade do preço do normal. Então, isso tudo vai se abatendo, né? No valor geral. Uma solução para isso também seria tipo, os carros híbridos, né? Ele tem um pouco mais dessa versatilidade. Então, em relação à autonomia, que já é uma ponte assim para a transição para a parte elétrica, né? Sim, e os veículos híbridos vêm se popularizando muito nos últimos anos, muito. Saquei. Eu acho que assim, um paralelo que eu consigo pensar, eu não sei onde é que eu viajei, foi uma cidade litorânea que aqui do Brasil mesmo, que era muito comum que carros tivessem, ao invés de gasolina, rodassem a gás, né? Lá naquela cidade era muito comum, não lembro qual era. Eu não sei, realmente não lembro qual era. Era muito comum que eles rodassem a gás, porque o gás naquela cidade era muito mais barato, tinha alguma produção perto, alguma coisa do tipo. Eu acho que talvez poderiam rolar alguns polos dentro do Brasil, assim, para facilitar o uso de carros elétricos, né? Ao invés de pensar realmente em alguma questão mais nacional, que eu acho que é realmente um investimento que nenhum governo, dado as situações atuais, e quando eu falo atual, nem é questão de ano, nem nada do tipo, é questão assim de séculos mesmo, Brasil como um país secular, esteja capaz de investir. Sim, sim. Essa parte que você falou do gás é bem interessante, que é justamente essa relação, mas uma questão que também tem que ser levada em consideração é a parte de segurança, né? Esses veículos são consideravelmente mais perigosos que até veículos a combustão e também veículos elétricos. É tanto que, tanto nossa competição, mas quanto a sociedade em geral, né, exige muito essa robustez quanto à segurança. Então, geralmente, esses carros a gás são bem menos seguros. Tem a tecnologia hoje mais robusta que, sei lá, 20 anos atrás, e aconteciam bem mais acidentes, mas tem essas questões todas também, manutenção, até como o professor falou e tal. Sim. Mais alguma pergunta, galera? Bom, acho que o pessoal não tem mais nenhuma pergunta aí, mas muito obrigado aí pela participação de vocês, obrigado pelo contato, vocês foram bem prestativos tanto na velocidade da resposta, né, quanto outras coisas. Gostei muito da participação do professor, obrigado por vocês terem conseguido essa participação, foi bem interessante. E agora mais para o final, né, a pessoa já está ficando cansado, mas é bem assim mesmo. Muito obrigado aí pela apresentação de vocês. E é isso, eu queria deixar o convite para próximos futuros eventos aí, se vocês quiserem participar de novo, podem ficar à vontade, eu vou chamar de novo, não tem problema. E é isso, muito obrigado. A gente que agradece. A gente que agradece. Né? A gente queria, depois você vai conseguir, Walter, passar o vídeo. No vídeo a gente vai falar um pouquinho, algumas questões que a gente falou, assim, bem por cima, são 11 minutos de vídeo, então acho que o Walter vai passar o vídeo para vocês aí. Eu encaminhei por e-mail para todo mundo que estava inscrito na
na palestra de hoje, então vai estar todo mundo já com o vídeo em mãos lá. Só eles olharem no e-mail. Tranquilo, então. Obrigadão. E Valeu. a todos também. Valeu. Valeu, Obrigado, mano. galera. Obrigado. Até mais.